Esta noite iremos continuar a falar dos rudimentos, algo que faz parte das bases, amém, da nossa vida cristã. E queria falar um bocadinho sobre algo que é essencial, sem a qual ninguém pode agradar a Deus, ou seja, a fé, amém. Vamos falar sobre a fé. A fé que agrada a Deus, amém? A fé que agrada a Deus. Vamos ler Hebreus capítulo 11, o grande capítulo da fé. Hebreus capítulo 11. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Hebreus capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não é feito o que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador ou recompensador daqueles que o buscam. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Nós temos um homem na Bíblia que é conhecido como o pai da fé. Qual é o seu nome? Como é que ele se chama? Está cá a gente. Amém. Abraão, ele é conhecido como o pai da fé. Ele teve muitas experiências, é verdade. Houve algum momento em que ele tentou cumprir a promessa de Deus à sua maneira. Isso, e às vezes não esperamos em Deus, porque a fé também envolve certamente confiança, amém? Mas também envolve perseverança, amém? Para alcançar as bênçãos de Deus. Então, em Romanos, eu vou pôr aqui que é mais fácil, Romanos capítulo 4, há aqui um testemunho sobre Abraão, amém? Houve seus altos e baixos, mas aqui diz que ele foi fortalecido, que a sua fé foi fortalecida. Amém? E diz assim, verso 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo, né? Já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco por o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus. E que promessa era essa? Um filho, amém? E desse filho seria uma nação, amém? Uma multidão como as estrelas, né? Então diz assim, no verso 20, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas, agora vejam este mas, verso 20, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus, estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido, né, também era poderoso para o fazer, pelo que foi também imputado por justiça. Amém? Então Deus prometeu um filho a Abraão, já vamos voltar aqui ao texto, amém? Nós conhecemos a história, Abraão já tinha uma certa idade, 75 anos, né? Quando foi feita a promessa, mas quando se concretizou, né? Quando se cumpriu a promessa, ele tinha quantos anos? Estão cá? Não tinha. Depois, então passou-se quantos anos? Desde a promessa ao cumprimento? É só fazer as contas, né? 75 para 100, 25 anos.
Amém? Ok, vê se os irmãos estão cá hoje, né? Ok, então, Abraão já era velho, pois já tinha 100 anos, quando o Senhor reafirmou a sua promessa, 99, por aí, amém? E a sua mulher, quando era nova, era estéril, né? E agora, quando ela foi dar à luz, né? Já tinha quantos anos? 90, né? Aleluia. Ela já tinha 90 anos. Eu até acredito, irmão, que o grande milagre está aqui, não tanto no Abraão, mas na Sara. Amém? Uma pessoa idosa dar à luz com 90 anos. Amém? Então diz que fala aqui no amortecimento do ventre de Sara, pois é natural, com a idade, né? Passa a menopausa e humanamente este casal não podia ter filhos pela sua idade, né? Na altura própria não tiveram, agora fora de horas é que haviam de ter, mas sabe uma coisa? Para Deus nada é impossível. É interessante nós olharmos no versículo 20, diz, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, estando certíssimo que o que ele tinha prometido, e quem é que tinha prometido? Deus tinha prometido. Deus é mentiroso? Não, Deus é verdadeiro. Amém? Deus, Ele é verdade, né? Então, aquele que tinha prometido, Ele iria também, era poderoso também para fazer. Irmãos, operando Deus, quem pode impedir Deus? Amém? Irmãos, nosso Deus é um Deus poderoso. Aqui, o Escritor diz que Ele é poderoso. Não era, né? Mas Ele é poderoso. E continua a ser o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o Deus eterno, louvado seja o nome do Senhor, amém? Então Abraão diz que, é interessante, ele creu na promessa de Deus, certamente como Abraão, e nós conhecemos a história toda de Abraão, temos também alguns dos nossos altos e baixos, como Abraão teve, mas diz que ele foi fortalecido, amém? Na fé, dando glória a Deus. É importante nós pensarmos um bocadinho sobre isto, amém? Alguém diz que o culto, o culto não é assim tão importante. Irmãos, o culto é importante, o culto a Deus é importante. Não basta simplesmente, é bom nós lermos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir pela palavra, a palavra de Deus dá-nos fundamento, né? Mas às vezes, podemos dizer assim, ficamos muitas vezes na palavra e às vezes começamos a desmorecer um bocadinho. Mas quando nós nos envolvemos na nossa adoração, nosso culto a Deus, irmãos, amém? Há uma mudança, há uma transformação no nosso interior, até mesmo para crermos, né? Ficarmos mais avivados no sentido de crermos e confiarmos na palavra do Senhor. Amém? Verso 9 diz que não considerou para o seu próprio corpo, já amortecido, né? Não considerou o corpo da sua mulher. Amém? Irmãos, ele olhou para as dificuldades, né? Mas ele não as considerou. Ele confiou que Deus era maior do que o seu corpo já velhinho ou do corpo da sua esposa já amortecido, como diz aqui a palavra do Senhor. Mas então diz que ele foi fortalecido louvando a Deus. Amém? E eu acredito dando glória a Deus também pelas suas promessas. Amém? Dando glória a Deus por... E se nós olharmos para o livro dos Salmos, né? Os salmos são cânticos a Deus, amém? E muitos dos salmos são louvores que exalta a Deus por aquilo que Ele é, pelas vitórias que Ele já deu no passado, amém? E quando nós declaramos, na verdade, aquilo que Ele é, aquilo que Ele fez, também há aqui como que um levantar da nossa fé, da nossa confiança, para que nós possamos também alcançar e não desmorecermos nesta caminhada de espera. Aliás, Jesus falou, né, sobre aquela parábola daquela mulher que tinha uma causa em justiça, o juiz que estava a julgar não era boa rolha, né? Ele diz que era juiz iníquo, era uma pessoa que não era correta, né? Mas diz que ela insistiu, ela não desistiu, né? E a lição está ali. Jesus pergunta, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Sabemos aqui, Hebreus 11:6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, irmãos, fé para
ver, irmão, coisas grandes de Deus acontecer. Amém. Havia ali uma situação, um homem que não ligava, diz que nem Deus temia, um juiz que nem a Deus temia, nem um homem muito menos a Deus, nem um homem que, uma mulher só, uma mulher viúva, uma mulher que seria desprezada por todos, na verdade, uma mulher que na verdade não tinha grande condição na hierarquia, na cultura social, era uma posição muito inferior, mas ela lutou, bateu, buscou, e sabe, irmãos, aleluia, e Jesus vai buscar, na verdade, uma frágil mulher, mas uma frágil mulher que arranjou força para seguir na sua luta, no bom sentido, buscando a sua justiça para si, numa situação que estava apoquentando, que estava tirando a sua paz, estava trazendo, se calhar, alguma insegurança em relação ao seu futuro, mas ela buscou, ela procurou, e depois ele diz, Deus não é injusto, né? Deus não é injusto, Deus fará justiça. Amém? Deus, sabe, irmãos, Deus fará sempre justiça aos seus filhinhos. Amém? Não duvide, creia, porque Deus nos colocou não para estarmos por baixo, mas por cima. Amém? Deus não nos colocou para sermos tapete. Deus colocou-nos, na verdade, na posição de herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Todas as coisas, irmãos, aleluia. E então o meu desejo nesta noite é lembrar mais uma vez que sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Muitas vezes vamos ficando conformados, muitas vezes vamos ficando, na verdade, habituamos, não é? Habituamos ao fracasso, podemos dizer assim. Habituamos, na verdade, a não ter ou não ter as conquistas que Deus diz que nós podemos ter. As conquistas que Deus diz que temos que ter, que nós podemos ter, mas porque alguns têm medo da luta, né? A nossa luta não é contra pessoas, nós sabemos perfeitamente. Não é? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim é uma luta espiritual. É verdade que as entidades, lá em Efésios 6 fala de principados e potestades, não é? Então isso está-se a referir a entidades espirituais e nesse caso até malignas. Irmãos, muitas vezes estão influenciando pessoas, não é? Estão influenciando pessoas porque diz que o mundo está no maligno. Não é? Estou influenciando pessoas para terem atitudes às vezes negativas contra nós, contra a nossa família, ataques cerrados muitas vezes, mas nós temos que nos lembrar sempre, a nossa guerra não é contra aquela pessoa, a nossa guerra é contra a entidade espiritual que está por trás daquela pessoa. Então temos que usar as armas espirituais, mas vamos avançar em fé na nossa luta de oração, de intercessão, para que Deus possa mover a situação e Ele se agrada. E Ele quer ver, irmãos, se há tempos em que a palavra está-se a cumprir e que a sua segunda vinda para vir buscar a igreja, na verdade, está mais perto, é agora. E Ele quer encontrar essa fé na igreja. Ele quer encontrar essa fé nos nossos corações. Amém? Ele não vem buscar uma igreja desanimada, Ele não vem buscar um crente incrédulo, Ele vem buscar os crentes. Os que acreditam. Amém. Ele não vem buscar os descrentes, né? Os incrédulos, mas Ele vem buscar os crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Irmãos, é muito importante, é verdade que às vezes, e Abraão, ele passou por essa fase, às vezes um bocadinho, e nós sabemos, quando ele precipitou a situação, através da escrava Agar, a egípcia, tentando cumprir à maneira dele a palavra, a promessa de Deus, não vamos arranjar atalhos, só vamos ter problemas. E hoje temos um problema no mundo, é um ódio entre os descendentes de Israel e os descendentes de Jacó, né? Neste caso Israel, Isaac, podemos dizer assim, de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó, que é Israel, e os descendentes de Ismael. É uma inveja, uma coisa já muito antiga, mas irmãos, olhemos, né? Olhemos para o Senhor e esperemos nele, louvado seja o nome do Senhor. Diz que ele não considerou
Ele olhou para o seu corpo, mas não considerou o estado do seu corpo. Ele olhou para cima. Ele se fortaleceu em Deus. Irmãos, temos que olhar mais do que para as circunstâncias. Nós precisamos olhar para Deus e para as suas promessas e para a sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos pensar um bocadinho. Como é que está o tempo? Muito bem. Jesus falou em fé, podemos dizer assim, e olhando para os evangelhos, nós podemos encontrar alguns graus de fé também, pelo menos 3 graus de fé. Incredulidade, né? Sem fé, né? Pequena fé ou fé insuficiente e grande fé que produz resultados. Amém? Nós queremos, irmãos, ter essa fé, amém? Possa produzir resultados. Então, a incredulidade. Vamos ler aqui em... Tenho aqui, penso eu... Não, vamos ver. Vamos ter que ler aqui. Tomé. O exemplo de Tomé. Eu vou pedir a alguém que possa abrir em João. Capítulo 24... Perdão, capítulo 20, verso 24 a 29 e ler para nós, se for possível. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, e estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse: Paz seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Amém. Até 29. Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Amém. Veja, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Tem muito a ver com aquilo que também nós, aquele texto, né? Lá que nós encontramos em Hebreus, que há bocadinho acabamos de ler, não é? Que a fé, ainda que aqui podemos ver que os discípulos viram, né? Tomé não viu, mas há aqui uma chamada de atenção para nós. Nós que não vimos Jesus, não vimos a sua ressurreição, nunca vimos o seu corpo, né? Nem antes de ir à cruz, nem depois de ressuscitado, mas nós cremos exatamente naquilo que está escrito na palavra de Deus. Amém? E é como diz aqui, a fé é o firme fundamento daquelas coisas que esperam e a prova daquelas coisas que se não veem. Fé verdadeira, a fé em Deus. Amém? Se eu disse para Tomé, Tomé, põe aqui o teu dedo, as minhas mãos, chega a tua mão, põe no meu lado. Não sejas incrédulo. Esta incredulidade que o Senhor não quer, amém, que nós possamos viver. Porque a incredulidade não produz fruto, porque a incredulidade não nos leva, na verdade, a sermos abençoados, né? A pessoa que duvida de tudo e todos, irmãos, nós temos que crer. Sabe o quê? Que ele duvidou? Ele duvidou da palavra. Os discípulos viram o Senhor ressurreto, eles deram testemunho e ele duvidou, ele foi incrédulo, né? Aquilo que eles viram, tudo o que aconteceu, hoje está escrito. Hoje temos aqui a revelação. Amém? Hoje temos tudo aqui escrito. Eles, no passado também, podemos ver o próprio... Nós podemos chegar até o ponto de ver do próprio livro de Gênesis. Se nós olharmos para o livro de Gênesis, que é o princípio, até ao nascimento e à vida de o escritor de Gênesis, irmãos, são centenas de anos, milhares, cerca de 2000 anos quase, amém? Até que Moisés escreve, mas ele
ele recebe toda a revelação oral, mas também não se esqueçam que ele teve 40 dias e 40 noites lá no Monte Sinai, ouvindo de Deus. Creio que ele não somente recebeu aqueles 10 mandamentos que Deus propriamente escreveu naquelas pedras, né? Na pedra, as tábuas da lei, como diz a palavra, aquelas 2 tábuas, mas eu creio exatamente que ele ouviu a reafirmação daquilo que Deus fez desde o início, desde a criação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a fé, na verdade, para crer naquilo, precisamos de fé para crer naquilo que Deus falou, daquilo que Deus tem para cada um de nós. Ontem estava vendo um programa na televisão, um programa sobre cristianismo, essencialmente sobre religião, mas o que foi mais tratado ali naquele programa foi o cristianismo e basicamente de um ponto de vista de incredulidade, né? De um ponto de vista de incredulidade. Irmãos, que nós possamos crer que aquilo que está escrito, se diz, provai e vede que o Senhor é bom, pôr Deus à prova, provar a palavra, né? Senhor, irmãos, eu lembro-me quando me converti, muitos dos testemunhos que eu via na altura era exatamente isto, pessoas que foram evangelizadas. Irmãos, temos que voltar à evangelização, amém? Não só esperar que pessoas que já têm alguma semente venham, são todos bem-vindos para estar na casa de Deus, mas temos que, na verdade, semear sementes de fé naqueles que são incrédulos, né? E lembro-me de muitos testemunhos que eu vi na altura, pessoas até da minha igreja, pessoas que puseram Deus à prova. Deus, se tu existes, revela-te. Né? Se tu existes, mostra-me isto, confirma-me isto. E Deus nunca foi indiferente a uma oração deste género quando foi feita com sinceridade. Amém? Irmãos, se aquilo que aquela pessoa que vai lá àquela igreja diz é verdade, mostra-me a mim. Amém? Irmãos, é isto que as pessoas precisam, na verdade, ter uma prova. É verdade, irmãos. As pessoas precisam e Deus está disposto a dar essas provas para que as pessoas possam crer e ficarem firmes, terem uma conversão, uma restauração nas suas vidas. Amém? Jesus, na verdade, disse para Tomé, chamou de incrédulo, né? Que nós não possamos ser incrédulos, mas para que nós possamos crer exatamente no Senhor. E às vezes, irmãos, fazemos um bocadinho a figura de Tomé. Às vezes, irmãos, nós viemos até um culto de oração, um momento em que apresentamos cada um o seu assunto, a sua dificuldade, muitas vezes, mas às vezes oramos por uma situação de enfermidade, às vezes uma situação familiar, e devemos orar com fé, amém? Mas quantas vezes o crente, né, não chega à porta da rua, vem falar sobre o assunto de uma forma tão negativa. Então não oramos ali dentro alguma meia hora atrás ou alguns minutos atrás. Irmãos, temos que ver e perceber muitas vezes que a nossa, e a palavra do Senhor fala um bocadinho sobre isso, né, que as nossas palavras, elas têm poder, de alguma forma. Se nós oramos, né, então entregamos a Deus o assunto. Amém? Então temos que crer que nós não oramos em vão, não fizemos uma oração em vão, fizemos uma oração e Deus está a trabalhar no invisível. Deus está a agir. Amém? Então vamos, é interessante, eu queria que a irmã Paula pudesse me ajudar numa leitura, talvez não conseguimos chegar ao fim do assunto, mas eu acho que é importante nós pensarmos um bocadinho nisto. Filipenses é um texto bem conhecido. 4, 6. Não sejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Ou seja, aquilo que nos preocupa, aquilo que traz alguma inquietação a nós devemos entregar a Deus em oração. Agora veja o que diz a seguinte, né? Vamos pedir, é verdade, às vezes é aquela súplica, aquele choro, aquele derramar na presença de Deus, mas não termina aí, né? Depois, porque, irmãos, nós depois somos agradecidos. Vamos agradecer por o quê? Aquilo que entregamos a Deus,
crendo naquilo que Deus já irá fazer. Amém? Irmãos, então se nós acreditamos que Deus já está a fazer, vamos ter uma linguagem também, muitas vezes, precisamos ter uma linguagem depois de orarmos e entregarmos a Deus, uma linguagem de fé. Uma linguagem, né, confiando. Não, olha, as coisas estão indo. Deus está no controle. Amém? Vamos dizer, cada vez está pior. Claro, às vezes as coisas não estão avançando tão rapidamente como os nossos olhos já queriam ver. Mas nós temos que dizer, eu estou confiando no Senhor. Mulher, vai tudo bem? Aquilo é uma prova mesmo, porque às vezes ficamos assim. E o filho estava morto, veja lá. Tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Bem, cada um tem a sua forma de encarar as situações, mas vamos confiar. Quando Deus está no controle, tudo está bem. E que todas as coisas concorram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Irmãos, todas as coisas contribuem para o bem. Eu creio, irmãos. Amém? É verdade que nós não gostamos de passar pela luta, são dolorosas para nós, faz-nos perder cabelo. Para mim dá-me para perder cabelo, não é? É aqui umas manchas enormes, sai aqui uns buracos, mas depois passa e tapa novamente. Espero bem que sim, eu estou num processo de 2 buracos aqui. Mas pronto, porque somos humanos, mas estou confiando em Deus, estou confiando no Senhor. Porque, irmãos, Ele está vendo, nós entregamos a nossa vida a Ele, nós entregamos os nossos assuntos a Ele. Pronto, somos humanos, às vezes temos aquelas aflições, mas vamos esforçar-nos para sermos positivos, para não perdermos a fé, para não sermos incrédulos, porque o Senhor não quer ver a incredulidade nos seus filhinhos. O Senhor quer que nós possamos ser confiantes no Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Depois há um outro grau de fé, que é a pequena fé, né? E isso muitas vezes, vamos ler este texto, vamos ver se temos oportunidade. Lucas, acho que vou ter aqui para passar. Ok, está aqui, é mais fácil. Lucas 12, 22 a 31, que diz assim: E disse aos seus discípulos, né? Portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm despensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves? E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua medida? Considerai os lírios, como eles crescem. Não trabalham, não fiam. Digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Amém? Às vezes ficamos tão ansiosos, né? Preocupados demasiadamente com o dia de amanhã. Amém? Mas, irmãos, vamos confiar que a nossa vida está nas mãos do Senhor. Amém? Pouca fé. Jesus falou que homens de pequena fé, que o Senhor nos possa ajudar. Amém? É verdade que as ansiedades, as situações da nossa vida levam-nos, na verdade, a confiar mais em Deus por umas situações do que para outras, mas nós devemos confiar que Deus pode todas as coisas, né? Nada é impossível para Deus. Amém? Quando vem uma montanha à nossa frente, um problema, uma doença, um problema financeiro, às vezes acontece, né? Irmãos, que nós possamos confiar. Amém? Que nós possamos confiar, porque o Senhor é poderoso. Lembramos um dia, Jesus usou esta ilustração de pequena fé, ou noutro exemplo, quando Jesus ele vinha andar sobre as águas, né? Lá no mar da Galileia, né? Pedro pediu: olha, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. Então diz lá que Pedro
Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo o vento, teve medo. E esta palavra aqui é muito importante. Os medos roubam-nos a fé. Porque se nós vemos Pedro até ali, estava a andar, ele confiou-se, eu disse, vem, e ele avançou. Né? Mas quando sentiu o vento na cara, quando sentiu, diz aqui, sentindo o vento forte, né? Ele teve medo. Irmãos, a nossa vida cristã muitas vezes é assim. Nós temos promessas na palavra de Deus e nós avançamos e damos os primeiros passos. Né? Quando vem algum adversário, às vezes, alguma situação, alguém que nos diz alguma coisa, alguma palavra, olha que isso não é para aí, não pode ser, isso é impossível. Às vezes ficamos com medo. Ele sabe, Flantal começou assim, mas deu-se muito mal. Mas sabe, não é esse Flantal que tinha a promessa de Deus. Quem tem a promessa de Deus somos nós. Porque o outro avançou na sua força, o outro avançou na sua ideia, o outro avançou da sua autoria. Aí está. Porque que o crente, antes de dar qualquer passo, antes de avançar em alguma situação, ele deve buscar a Deus, deve buscar a direção de Deus. Para quê? Para que possa avançar confiante. Orar a Deus um assunto, lembro-me quando nós compramos a nossa atual casa, e tínhamos que vender outra, foi um passo de fé muito grande. Ainda por cima, aquilo que nós tínhamos falado com Deus era que a partir daquela data, porque íamos ter o nosso segundo filho, a Paula ia deixar de trabalhar, íamos ter um encargo maior, né? Ela ia deixar de trabalhar para ficar com o bebê, para não ver, já tínhamos o primeiro e tinha sido praticamente só criado com a avó, nós não achamos que seria o melhor, né? Por causa do trabalho, todos os dias, Paula às 5 da manhã já tinha que estar a viajar, e então para o bebê, pronto, era mais fácil deixar sempre no dia anterior com a avó, e nós achamos que aquilo não era. E então a casa era pequena, vimos uma casa boa, um bom negócio, mas as coisas avançaram. Irmãos, fui ao banco para ver se havia possibilidade de ter na altura, em 1993, 94, por aí. Era muito difícil ter crédito naquela altura, 92, 93, por aí. Era muito difícil ter crédito naquela altura, mas fui a um banco, ao meu banco, e disse, olha, vou em nome de Jesus. E fui lá, sem saber quem é que estava a atender, né? O departamento de crédito, nunca tinha ido para aquela sala, ia sempre ao balcão. Cheguei lá, olá amigo, o que é que fazes aqui? Estás aqui? Afinal era um ex-colega de trabalho, quando eu trabalhei numa metalomecânica, ele era lá escriturário, entretanto foi trabalhar para o banco. Disse, olha, tenho uma casa aqui que nós compramos, só que foi com empréstimos familiares, podemos dizer assim, uma casa pequenininha, era um T1, por aí. E apareceu-nos esta casa, temos a casa para vender, só que agora estar a pedir um empréstimo é uma segunda casa, não vamos ter juros bonificado. E disse, calma lá, vamos com um passo de cada vez. A casa está para vender, vai-se vender. Ele estava com mais fé do que eu. Vamos lá tratar, vou mandar lá o avaliador e vamos depois passas cá e tal. E assim foi, olha, trouxe o IRS, o crédito está aprovado. Mas a casa não se vendeu. Não se vendeu naquele mês, vendeu-se 2 meses depois. Mas avançamos, Deus abriu a porta, amém? A Paula pôde ficar alguns meses com o bebê, até uns 6 meses, por aí fora, depois foi fazendo uns part-times. E, irmãos, às vezes apanhamos, né? E agora como é que vai? Agora a casa não se vendeu, e agora como é que vai ser? Mas nós oramos, Deus mostrou a casa, Deus abriu a porta, fomos em frente, e hoje está paga, graças a Deus, amém? Hoje está paga, já foram 25 anos, que já passou há muito tempo. Mas, irmãos, segunda palavra, Pedro avançou, né? Quando sentiu um bocado de vento contrário, ganhou medo, e quando ele ganhou medo, diz aqui, no verso 30,
começando a ir ao fundo. Começou a ir ao fundo. Começou a ir abaixo. Né? Mas graças a Deus, que lembrou-se de clamar ao Senhor. E chamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: homem de pequena fé, por que é que duvidaste? Eu não disse para vires? Por que é que duvidaste que não eras capaz? Amém? Por que é que duvidaste? Né? Eu não te disse para vires. Irmãos, é bom que nós possamos estar confiantes. Quando o Senhor fala alguma coisa, Ele vai nos ajudar. Ele não quer que nós possamos duvidar, mas Ele quer que nós possamos crer. Amém? Então, não vamos permitir que o medo tome conta de nós. Amém? E olha, irmãos, João tem uma expressão muito interessante. Diz que o amor lança fora o temor. No sentido, ali o temor não tem temor, não tem a ver com o temor a Deus, mas tem a ver com o medo. Amém? Diz que o amor lança fora o medo. Se nós confiarmos que Deus nos ama, se nós confiarmos na verdade do preço que Ele pagou por nós, do seu amor para nós, vamos confiar que Ele está sempre a cuidar de nós. Que Ele não vai nos deixar em qualquer momento desamparados. É verdade que vai haver momentos que vamos ter que esperar mais um pouco, são momentos de prova, mas Ele, mesmo naquele vale de sombra e de morte, como diz David no Salmo 23, Ele vai estar lá conosco. Ele vai estar lá conosco. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos confiar. Amém? Não vamos nos agarrar às ameaças, muitas vezes, do inimigo, ou pessoas usadas pelo inimigo contra nós, né? Palavras negativas, palavras desencorajadoras. Irmãos, mas vamos confiar na palavra. Vamos confiar na palavra. Aleluia. Vamos ser fortalecidos como Abraão. Amém? Dando glória a Deus. No momento de adoração e louvor ao Senhor, nós podemos ser fortalecidos. Então, olhemos não para as circunstâncias, olhemos para o Senhor, olhemos para a sua palavra. Amém? Vamos, irmãos, aquele que prometeu, como disse lá Abraão, ele creu que aquele que prometera era fiel para fazer cumprir a sua palavra. Amém? Outro aspecto, grande fé, a história do centurião de Cafarnaum. Amém? Diz assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Amém? Pois também eu sou homem sobre autoridade e tenho soldados às minhas ordens. Diga: este vai e ele vai, e outro vem e ele vem, e ao meu criado faz e ele faz. Amém? Irmãos, ainda, deixa-me ver aqui o versículo. Jesus diz que Jesus ficou admirado. Amém? Com a fé de um homem, né? Um homem que não era judeu. A fé deste homem causou grande admiração. Podemos ver, e Jesus considerou este homem um homem de grande fé. Diz, vamos continuar a ler, só um versículo. Diz assim: então Jesus lhe disse, ou seja, vai e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Grande fé. Amém? Lucas fala também sobre este e fala exatamente desta fé. Amém? Que o Senhor nos possa ajudar. Amém? Porque Deus, Ele é o mesmo. Amém? O Senhor, Ele é o mesmo. E que nós possamos confiar naquilo que o Senhor diz. Olha, dá somente uma palavra. Amém? Irmãos, é interessante nós pensarmos naquele homem do Salmo 1. Um homem que diz que é um homem próspero, um homem que avança. Mas o grande segredo, como falamos na semana passada, está em que ele crê na palavra. Ele medita na palavra. Amém? E isto é importante para nós. Que nós possamos crer na palavra, meditar na palavra e não duvidar da palavra. Amém? Diz que Jesus maravilhou-se, amém, da fé
deste homem. Deus maravilhoso. É verdade que ele diz no verso 10, né? É verdade que vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Irmãos, que o Senhor nos ajude. Amém? A ter esta fé, ter esta confiança. Amém? Uma palavra tua, Senhor, basta. E o meu criado ficará são. Amém? Irmãos, que o Senhor nos ajude a mantermos ou alimentarmos a nossa fé, a fé que agrada a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé e pedir ao Senhor que nos possa ajudar. Amém? Não possamos olhar para as circunstâncias, mas olhar para a palavra, olhar para o Senhor que prometeu na sua palavra, e Ele irá dar, na verdade, Ele irá velar pela sua palavra para que se possa cumprir. Amém? É crer naquilo que Deus fala, ainda que agora algumas coisas não estejam ainda visíveis para nós, mas Deus irá trazer à realidade. Louvado seja o nome do Senhor.